Fala, Brumado. Boa tarde. Cara, eu ia te perguntar, jogo passado, né, foi coroado com 2 gols, sua estreia como titular no Coritiba, e o Coritiba não fazia mais de um gol em uma partida desde a nona rodada, era sempre fazia um gol ou acabava passando em branco. Você acha que você é a peça certa pro Coritiba conseguir chegar a mais gols em uma partida? Boa tarde. Em relação sobre o gols que os jogos do Coritiba não têm acontecido, eu acho que futebol existe momentos. Normalmente vai ter jogos que vai ser 1-0, 2-0. O mais importante para mim são os 3 pontos. E eu não posso me colocar como uma peça-chave do Coritiba para ser o homem que vou fazer gols. Eu tenho que deixar na mão do professor Jorginho, na mão da comissão. Se ele achar que eu sou apto a poder jogar e a poder ajudar a equipe de qualquer forma que seja, vou estar ali. Brumado, boa tarde. Rogério Scarione, da Jovem Pan. No último final de semana, você teve a oportunidade de começar a tua primeira partida como titular e marcar pela primeira vez também com a camisa do Coritiba. Mas, até o momento, você teve pouco tempo em campo, muito por conta da questão física, como você mesmo falou. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais ao torcedor do Coritiba as tuas características, a forma que você gosta de jogar e de que maneira você se vê ajudando nessa equipe do Jorginho. Até gostaria que você falasse se em algum outro momento da tua carreira você também já atuou ao lado de um centroavante em determinada questão, em determinada situação de jogo, se você se vê dessa forma, se tem essa facilidade para poder ter um companheiro também de maior presença de área, assim como é a tua característica de futebol. Boa tarde. Em relação a... Melhor? Pode repetir a pergunta, por favor, que foi longa. Ficou... Da tua característica de jogo, para você se apresentar, falar um pouco mais das tuas características dentro de campo, se você tem facilidade para poder atuar ao lado de mais um centroavante. Entendi. E de que forma você se vê ajudando nessa equipe do Jorginho. Tá. Eu acho que todos já viram a minha característica como um jogador que bastante usa força, né, que é o meu ponto principal. É o que eu procuro aproveitar, principalmente é um camisa 9 que realmente tem aí no mundo afora. E eu nunca joguei apenas uma vez com um jogador do meu biotipo, mas sempre agregou em alguns motivos, porque eu sempre joguei como também um falso 9 e pude ajudar da melhor maneira possível. E você perguntou se eu joguei com algum jogador número 9 de grande nome assim. O último que eu joguei foi o Wagner Love. A gente teve uma passagem no Midtjylland juntos e foi um cara que me ajudou bastante nas minhas situações de jogo, o que eu poderia fazer, o que eu poderia melhorar. Um cara de um coração extremamente grande que me ajudou da melhor maneira possível que ele poderia ajudar. E em relação ao treinador Jorginho, eu não posso decidir quem que vai jogar, quem vai deixar de jogar, sabe? Eu só apenas estou aqui para ajudar da melhor maneira possível e respeitar a opinião que ele tem a dizer. Então, eu quero só seguir os planos certinho para as coisas acontecerem naturalmente. Brumado, tudo bem? André Cavalcante, RPC. Vou fazer uma pergunta sobre um tema pessoal, mas que você mesmo tornou público e a gente não conseguiu entender direito porque foi uma entrevista no meio do jogo e tal. Eu queria que você falasse agora com mais calma. Os gols, um gol que você tinha feito primeiro, eu acho que você dedicou para o seu tio, que faleceu recentemente. Queria que você explicasse o nome dele, o sobrenome, que história que ele tem, a importância que ele tem. Falasse um pouquinho dessa homenagem. Na verdade, é porque assim, ele é um primo. Porém, minha tia teve ele muito cedo e antigamente, né, minha avó era aquela mulher mais dentro de casa, teria que tomar conta dele porque minha tia precisava trabalhar. E minha avó tomou conta dele, daí ele se tornou filho da minha avó, só que daí ele foi considerado como um tio da família. E todos cuidaram, tanto que ele era o meu padrinho também. E todos o amavam de toda a forma possível que deveria. Ele era uma alegria imensamente. O nome dele é Ricardo Maximiano da Silva, mais conhecido como Tchê, apelido Tchê Rebas. E todo mundo, onde é que ele passava alegria, todo canto dançava o tempo todo. Ele... Por quê? Esse apelido eu acho que não sei te explicar, mas era sempre assim, não sei se é forma de alegria de alguma coisa, entendeu? E infelizmente a gente perdeu ele, né? E faz parte da vida.
Por isso que eu dediquei. Eu também resolvi ficar, eu queria ir para casa, porém, mas eu não comuniquei ninguém do clube, porque eu queria mostrar meu profissionalismo aqui dentro e querer ajudar o Coritiba da melhor maneira possível. Mas eu só fui comunicar todo mundo do Coritiba depois, porque eu não queria trazer nada para ninguém e eles talvez se preocupassem comigo, entendeu? Porque meu foco tá aqui e quero continuar com o pensamento aqui. Eu gosto da morte. Foi um acidente. Ele tinha 41 anos de idade, deixou 2 filhos, sim. Mas eu já estou disposto à minha família, esse é meu papel também como homem, de ajudar da melhor maneira possível. De ajudar os 2 filhos deles, os sobrinhos deles também. E o maior peso que tem é da minha tia, né? Que enterrou 2 filhos em menos de 1 ano. Nada. Brumado Guto, do GE. Globo. Brumado, você passou muito tempo no futebol da Europa, né? E o que te trouxe de volta ao futebol brasileiro, o que te fez querer retornar ao futebol brasileiro? E também, como que foi o teu início da carreira no Bahia, que você já trabalhou ali com o Jorginho, né? Uhum. Como que é reencontrar o Jorginho depois de um tempo que você trabalhou lá com ele na Bahia, antes de ir pro futebol da Europa? Boa tarde. A minha decisão que eu saí do Brasil, eu saí com 18 anos e ia completar 19. Era um sonho de criança, sabe? Poder atuar na Europa, poder atuar em grandes clubes. E o meu começo dali foi no Bahia, com o professor Jorginho. Eu acho que eu tinha acabado de subir para o Sub-20, mas estava sendo bem olhado pelos profissionais, porque eu estava vindo de uma boa Copa do Brasil, um bom Campeonato Baiano no Sub-17, em relação também ao Sub-20, Copa do Brasil, Copa do Baiano também. Mas a minha decisão de ir embora porque era um sonho que eu tinha de poder jogar e atuar na Europa e atuar em grandes competições. E a minha volta no Brasil, sinceramente, eu vou ser sincero, não era planejado. Eu não planejava voltar para o Brasil cedo. Só que aí, quando a gente se encontra com um clube desse tamanho, com essa dimensão, entendeu? Isso aí não faz a gente, nem pensar 2 vezes. A gente só quer aceitar e voltar para o Brasil, porque toda a estrutura que eu recebi aqui, de comissão técnica, direção, profissionalismo dentro do clube, jogadores que estão me ajudando da melhor maneira possível, eu fiquei muito surpreso e agora eu estou de volta ao Brasil e me sinto muito, muito bem e principalmente me sinto em casa. Brumado, vou te perguntar sobre algo que às vezes acaba não se tornando público para a torcida, mas como é a cobrança que os jogadores têm, como que é o clima no vestiário do Coritiba após uma derrota, o pessoal vem treinar aqui na semana, como que é o sentimento de treino da semana, se existe alguma motivação a mais, se os jogadores creem nesse acesso ainda? Obrigado. Claro, com certeza, o acesso é super importante, a gente tem que continuar acreditando. Lógico que depois do jogo contra o Novo Horizontino, todos os vestiários estavam um pouco abatidos, porque a gente sabia que a gente poderia conquistar os 3 pontos. A gente sabia que a gente poderia pegar aqueles 3 pontos. Mas o bom de poder estar aqui, o bom de compartilhar o vestiário com os jogadores, com os atletas, que eles são bastante profissionais, sabem? Eles chegam, sabem o que tem que fazer e sabem também da importância do jogo passado. E igual hoje, ontem a gente começou o treinamento e já começamos treinando os 2 erros que a gente teve. Foi um cruzamento que talvez a gente poderia ter evitado o gol, porém a gente treinou 40, 30 minutos, depois foi fazer com o campo aberto para a gente não poder ter esse erro novamente em campo. Em relação aos jogadores, eles se cobram muito porque eles têm que se cobrar, porque sabe da dimensão do clube e também sabe da cobrança também vai ser grande e a gente tem que estar esperto para os próximos jogos. Brumado, vocês tiveram agora essa semana cheia para trabalhar. Só que domingo começa praticamente uma maratona. Serão 3 jogos em 6 dias. E o Jorginho falou que esses jogos são fundamentais para o Coritiba decidir quais serão as pretensões da equipe lá no final do campeonato. Queria saber como foi essa preparação, já que na próxima semana vocês vão ter pouquíssimo tempo, se é que vão ter tempo de realmente treinar para esses jogos que são considerados aí 3 finais, começando pela partida de domingo contra o Operário fora de casa. Então, o Campeonato Brasileiro é sempre isso, sempre existe essas coisas. São jogos um atrás do outro, às vezes, final de semana, e agora a gente tem uma escala de jogos fora e também em casa, né? E a nossa preparação de agora, estamos focando naquele ponto dos gols que a gente tomou contra o Novo Horizontino, porque
A gente sabe que nesses jogos vão ser completamente de entrega, de raça e de respeito à camisa também que todos têm. E eu posso falar porque eu vejo aqui todo dia no treino também as pessoas se doando cada dia mais. Eu falo também por mim, porque hoje eu pego essa minha colocação que eu estou hoje e me coloco como, assim, um cara que vou poder me entregar da melhor maneira possível para ajudar o time. E a semana de jogos a gente tem que poder encarar como umas 3 finais. A gente tem que ir para esses jogos e encarar como se fosse final, jogo por jogo. A gente não pode agora pensar já em outros clubes, agora a gente tem que pensar no Operário, entendeu? Depois pensar no próximo e no próximo, para a gente conseguir os nossos objetivos e, se Deus quiser abençoar, a gente ter o acesso. Brumado, eu queria continuar falando do lado humano do jogador de futebol, do seu caso especificamente. Estava dando uma olhada ali na sua trajetória. Você nasceu numa cidade do interior da Bahia, não é isso? Por isso que leva o nome Brumado. Aí surgiu no Bahia, do Bahia foi para a Europa. Vi você dando uma entrevista em inglês, assim, todo encapotado no frio. Como é que é conseguir se adaptar a esses diferentes lugares, agora voltando para o Brasil? E o que você imagina daqui para frente, assim? De repente, ser bem-sucedido aqui e continuar no Brasil, ou voltar para a Europa com outro status? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória de conseguir se adaptar em lugares bem diferentes de onde você nasceu, e o que você imagina daqui para frente? Então, a minha saída do Brasil, eu fui para um país totalmente diferente do Brasil, fazia -8, -7, neve, várias coisas. Eu saí do Brasil, imagina, novo, sem conseguir falar inglês, sem poder dar uma entrevista, sem poder se comunicar com um certo tipo de pessoa, mas quando eu cheguei lá foi uma coisa totalmente diferente. Tinha também o Evander, que já estava lá, que já falava inglês. Eles também contrataram tradutores para poder me ajudar da melhor forma possível, mas é a cabeça europeia, né, cara? Eles te dão 6 meses, 1 ano de adaptação, e depois disso você já tem que pegar ali, já tem que começar a falar e levar as coisas. Então eu tive um tempo para poder aprender o inglês, tive um tempo para poder estudar e fazer as coisas, me adaptei bem, só que porém são coisas da vida. E o meu retorno para o Brasil, o meu planejamento é poder ficar por aqui sim, igual eu falei, não sei se o pessoal vai lembrar, mas desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu falei, eu me sinto muito bem aqui, porque quando eu saí lá para fora, eu não tinha esse profissionalismo todo, os clubes que eu passei, mas aqui eu vejo a competência diante da fisioterapia, a fisiologia, a comissão, todos estão ali se importando com o jogador, lado humano, uma forma de poder ajudar da melhor maneira possível. Então, o meu projeto, se puder ficar aqui, se as coisas encaminhar super bem, é um sonho meu também de poder continuar no Coritiba. Você falou agora que é um sonho você continuar no Coritiba, que você se sente bem. Numa outra resposta, você disse que se sente em casa. E como que foi para você marcar os 2 gols diante de uma torcida que teve um dos maiores públicos do Coxa nessa Série B, nessa temporada, e você marcou os 2 gols e teve esse primeiro contato direto com o torcedor, pode comemorar com eles. Como é para você esse sentimento do torcedor e qual a importância do torcedor nessa campanha que o Coritiba quer de arrancada até a Série A? Tudo começa pelo trabalho, né? Do treinamento, do profissionalismo que existe dentro do Coritiba, entendeu? E porque se não fosse o pessoal aqui para ter um momento dedicado para mim, eu lembro que eu estava treinando aqui até no domingo, e eles o tempo todo falavam comigo, Brumado, vamos que você vai fazer gol, vamos fazer gol, treina bastante, entendeu? E todos estavam aqui comigo, do primeiro dia até o último. Então, os meus 2 primeiros gols, eu tenho que agradecer também à minha equipe, que estão ali do meu lado, que estão ali correndo por mim, eu também posso dedicar para eles. E o primeiro contato com o torcedor é sempre importante, né? Acho que é um vale cartãozinho que a minha posição que eu tenho que fazer gol. Essa é a minha forma de poder responder, e também existe a forma de entregar, assim, dentro de campo, poder ajudar da melhor forma possível, porque eu sou esse tipo de jogador e me conheço. E o primeiro contato com o torcedor também é sempre maravilhoso, né? Você poder fazer 2 gols dentro de casa com a torcida, e também pelo apoio deles ali, eles merecem muito, entendeu? A gente sabe que a gente tem que melhorar, mas querendo ou não, eles merecem, e por isso que você pode perceber, o primeiro gol eu vou na minha mãe, na minha irmã, que estavam no camarote. No segundo gol, quando eu voltei pro segundo tempo, eu falei assim, eu vou fazer o segundo tempo, que eu vou correr lá no fundo e vou querer vibrar da melhor maneira possível, e foi o acontecido, graças a Deus. Primeiro gol, Coraçãozinho pra minha mãe, pra minha irmã e minha sobrinha, que estavam, na verdade, foi o primeiro jogo que minha irmã me viu
jogar, porque o primeiro foi no Bahia e eu não fui relacionado para o jogo. E aí, esse agora ela veio com a minha sobrinha, Maria, e pôde assistir e 2 gols, entendeu? Então foi um presente muito grande para elas e para todos. Júnior, você até falou do cartão de visitas, né, pra torcida ali, os 2 gols e tal. Até então você vinha vendo mais de fora, assim, o time jogando mais com o Robson, avançado, assim, claro, fazendo a função do centroavante, mas com características diferentes das suas, né? Óbvio, além dos gols, né? O que você acha que como característica, assim, você pode ajudar, agregar, assim, pro time nessa sequência? O time vai precisar muito buscar vitórias, né, ir pra cima de adversários nessa reta final aí. A primeira, porque o Robson estava jogando mais centralizado, a gente estava jogando dessa forma, e como eu tinha falado desde o começo, né, eu estava vindo de uma sequência de jogos grandes, sabe? Então eu acho que a decisão do Jorginho ter colocado o Robson por dentro, me colocado alguns minutos, depois ter me usado mais, foi porque eu precisava desses minutos aqui, fora dos jogos, precisava trabalhar bastante com o profissionalismo de todo mundo dentro do clube, e para poder chegar no exato momento, no melhor tempo correto, que seria nesse jogo contra o Novo Horizontino, e poder ajudar a equipe. Tipo, mais pra frente, a tua característica, igual o centroavante, mesmo, você pode... Além dos gols, né? Tati também. A minha forma, na verdade, de como um centroavante, normalmente as pessoas olham gols o tempo todo, entendeu? Eu sempre gosto de pensar devagar, cada momento, cada degrau por degrau. Eu também sou um cara que gosta de lutar bastante, cara. Eu sou um cara que respeita as cores do clube, gosto de estar ali me dedicando, doando 100% cada jogo. O que pode esperar de mim é que eu jamais vou, se tiver que uma bola 50%, 100% eu vou ir, eu não tenho medo, e essa é a minha forma de poder ajudar dentro de campo também.